No episódio anterior, Caim voltou a subir a torre, mas está preso no 16º andar por ter destruído o Templo das Deuses, sendo chamado por uma delas que tentou prendê-lo em seu passado. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Urd fica irritado, falando que não acredita que foi tão humilhada assim. Um dia vai fazer Hermes pagar por isso. Falar que não importa o quanto pense nisso, ainda é estranho para alguém como Hermes, que é tão desapegado, mostrar interesse. Mas o olhar dele não tinha ganância, era mais como se estivesse protegendo algo, e com certeza deve ter algum motivo para Athena e Dionísio estarem tão interessadas em Caim, dizendo que tem algo muito estranho nisso. Urd chama Hepburn, falando que se não pode tê-lo, vai destruí-lo, manda ela devorar o Caim. Naquela hora, a sombra que estava escondida na sombra de Hepburn fez um movimento ameaçador. Urd acreditava que a ameaça à vida de Hepburn já tinha passado depois que Caim foi embora, mas foi nesse momento que a alma da deusa foi danificada à força pelo soldado de Caim. Foi apenas por um momento de descuido. Urd nem mesmo percebeu, porque os seus sentidos estavam adormecidos por causa de Hermes. Isso fez ela sentir uma dor tão terrível que seu corpo chegou a se contorcer. O Prota explode o templo, os soldados já avançam nele, dizendo que isso é uma guerra sagrada. O Prota fica irritado, dizendo que isso já está ficando chato, e invoca seus soldados esqueletos, perguntando quais são as últimas palavras deles. Os soldados ficam cagados de medo. Prota, olhando a explosão, fala que já é a 6ª vez. Pensativo, se pergunta se a Urd está mostrando suas garras agora, mas ele não vai reclamar desse XP em dobro que ele está ganhando. Pouco tempo depois, todos os inimigos próximos são derrotados. Shannon e o mestre do sabre ficam reclamando, dizendo que esses caras eram muito fracos. Prota manda eles não se preocuparem, nos próximos andares terão jogadores mais fortes. Shannon pergunta como Caim conseguiu escapar das garras de Urd, falando que não importa o quanto Caim seja especial, ela era um deus, dizendo que ele enfrentou alguém que era poderoso o suficiente para destruir os altos elfos e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Prota fala que ela tentou criticar o passado dele, porque assim, antes de entrar na torre, nunca confiou em ninguém, mas começa a tocar no seu relógio e lembra do seu irmão, falando que Caim era seu herói, espera que nunca mude isso, dizendo que agora é diferente, falando que não quer mostrar um lado desses tão egoísta para seu irmão. Prota correndo pelo andar, fala que já tem um tempo que ninguém está vindo atrás dele, mas faz sentido já que o templo foi destruído e o poder de um deus vem de sua dignidade, mas como perderam para um humano, não vai precisar se preocupar com isso por enquanto, falando que pode ter virado inimigo das 3 deusas, mas seus soldados esqueletos ficaram mais fortes, se perguntando o que deve fazer com o poder que absorveu de Urd, falando que seu objetivo era apenas deixá-la mais fraca. Começa a rir, dizendo que ganhou esse poder de brinde, se perguntando qual vai ser a melhor forma de usar ele. Se usar nos seus soldados esqueletos, mas seria como veneno, por ser um atributo diferente, e não pode dar nem para a Shirp ou para o dragão demoníaco, por estarem demonstrando atributos do mal. Ele puxa sua espada, dizendo que sua única opção é usar na Vigrid, uma espada mágica que ficou presa em maldições. Se pergunta se purificar ela vai voltar para o seu estado original, já que as maldições já foram enfraquecidas pelo Aegis e o fogo sagrado. Se pergunta se vai conseguir usar a espada que vários heróis usaram. A purificação da espada é iniciada, a lâmina começa a ficar brilhando. Prota se pergunta o quanto ela irá mudar depois de despertar todas suas habilidades, e começa a passar vários andares. Por ter treinado com o rei marcial, sua força estava no mesmo nível de um alto rank, mas mesmo que passasse por todos os andares rápidos, ele não esqueceu de monopolizar todas as peças secretas e fazer um novo recorde em cada andar. Ele chega no portão do andar 20 no mesmo dia. O teste desse andar fala que aqueles que querem se tornar deuses precisam se punir e saber superar seus próprios limites. Uma grande fumaça negra começa a cercar o Prota, que se pergunta se essa é a sensação de ter sua visão bloqueada, falando que as trevas podem ser um pouco desconfortável, mas para ele isso não é nada, usa seus sentidos aprimorados e com essa habilidade consegue enxergar normalmente. dizendo que tem certeza que está na entrada da primeira montanha. Começa a avançar, falando que espera que ela mostre alguma dificuldade para ele. O segurante na caverna com medo, dizendo para todos esperarem, porque é um terreno perigoso, então precisam ter muito cuidado. Eles só sentem um leve vento passando por eles. Prota fica olhando para eles, pensativo. Fala que não acredita que essas pessoas vieram aqui sem nem treinar seus sentidos. Os segurantes caem em um pântano e começam a gritar por socorro. O figurante de joelho perguntando como vão conseguir continuar,
enxergar, agora que perdeu sua audição também. Prota fica se perguntando se realmente é só isso. A montanha das 5 penitências. A primeira montanha tira sua visão, a segunda sua audição, a terceira tira seu olfato, a quarta tira seu paladar e a quinta tira seu tato, dizendo que as pessoas reagem a estímulos ao redor, mas quando esses sentidos são bloqueados só sobra a mente. E por isso muitos jogadores que não conseguem se acostumar a ficar aqui acabam se aposentando, mas para alguns isso vira uma oportunidade. Vai indo embora falando que o Andar 20 era para ser o mais produtivo, mas do jeito que as coisas estão ele não vai conseguir ganhar em nada, dizendo que até mesmo nas memórias de seu irmão, todos os membros de arte sofreram aqui. Caim desde o começo da torre sempre se esforçou todas as vezes para superar seus limites. Os sentidos dele já eram incríveis no tutorial, desviando das flechas, e desde que era soldado na África sobreviveu em um ambiente onde poderia morrer a qualquer momento. E não só isso, ele também tinha habilidade de sentido dracônico, que já tem uma maestria de 80%. Para Caim, que fez o 20 andar seu objetivo, começou a pensar que não tinha nada de especial naquele lugar. Ele invoca seu depósito, falando que vai aumentar a dificuldade. Começa a tirar seus artefatos, dizendo que vai voltar a ser como era antes quando entrou na torre. Ele começa a bloquear todos os seus status, deixando como se fosse apenas um novato, fazendo aos poucos sua visão começar a ficar escura. Fica nervoso, dizendo que é como se ele tivesse sido jogado no meio do nada. Não se sentiu assim nem mesmo quando entrou na torre. Isso faz ele se lembrar de quando foi jogado na África, logo após ter recebido apenas o treinamento básico. Se soubesse que seria assim, teria feito antes. Mesmo que agora seja um momento onde tem vários inimigos, pode usar isso como motivo para aumentar ainda mais a dificuldade. E é uma aposta de alto risco, mas a recompensa também vai ser alta, dizendo que agora sim parece uma penitência. Começa a escalar a montanha, falando que escalar com seus sentidos limitados não é fácil, mas meio que já se acostumou. Mas se cometer um erro, vai estar tudo acabado, dizendo que seu tato é seu único sentido que está lhe ajudando a conseguir informações. Começa a se perguntar se está indo na direção correta. A única coisa que pode confiar agora é seu tato, se perguntando se a única forma de passar por onde tem que ir é pelo vento que está passando por ele, mas fala que não. Mas mesmo assim ele consegue sentir as ondas que cada objeto libera. No começo não sabia diferenciar, mas agora já consegue diferenciar um pouco, falando que a onda de cada objeto é serena e se deixar de se concentrar vai perdê-las, falando que a única forma que consegue se concentrar é usando sua vontade de combate, separando sua consciência do seu corpo e deixando o tempo fluir. Com o tempo passando, o Prota ganhou a habilidade de controle de alma, fez uma conquista que ninguém nunca conseguiu tão rápido na torre, falando que agora entende, com essa habilidade consegue ver as coisas de uma forma diferente do que enxerga com os olhos de dragão ou com a janela de status. É um sentido diferente dos outros 5 e por isso que esse poder não pode ser obtido por meios comuns. Prota fala que agora entende porque os altos ranks vêm para a montanha da penitência para treinar, dizendo que a aura assustadora da rainha do verão e do rei marcial era o suficiente para lhe fazer tremer de medo, falando que agora que consegue sentir as coisas mais fácil, vai poder entender seus inimigos muito mais rápido. Isso vai fazer ele ver as coisas de outro jeito, e se ele puder controlar esse sentido, poderá lhe dar uma pista para entender a espada Win. Seu mestre lhe falou que a espada Win e o sabre Yang são as coisas que a tribo deles desejam há muito tempo, falando que a tribo deles é uma das fundadoras da torre. Eles receberam a herança de seu deus para fazer as coisas serem melhor, mas tem uma coisa que não conseguiram obter nos últimos 1000 anos, falando que seu deus chama os dois de a espada anciã da grande sabedoria, e é um desejo antigo da sua tribo esses dois tipos de artes marciais de novo. Até mesmo um gênio como ele desejava as artes marciais da divindade criadora da torre, mas não conseguiu obtê-las, dizendo que Edora conseguiu herdar o sabre Yang graças à sua habilidade de visão, mas não houve ninguém capaz de usar a espada Win até agora. Tem algum livro no chão falando para o Caim para ele tentar, porque não importa quantas vezes ele leia, não passa de reclamações de um velho na nuvem, mandando Caim pensar nisso como se fosse a última missão que está dando para ele. Ela tá pensativo, fala que pensou que fosse receber pelo menos uma dica, mas mesmo assim, ainda há inúmeras partes que ele não entende. Assim que chega na quinta montanha, seu tato é bloqueado, mas estranhamente consegue sentir tudo que está ao seu redor. Seu sexto sentido está ficando cada vez melhor em captar as informações com detalhes, e é uma sensação diferente de usar magia para vasculhar a área. É como se seu terceiro olho tivesse sido aberto
gato chega perto de uma árvore que já viveu milhares de anos e está cheio de magia. Shannon irritado falando que o sistema é muito injusto. Como pode alguém ficar tão forte assim? O mestre do sábio manda ele ficar calado ou pode acabar atrapalhando o mestre enquanto ele absorve a magia da árvore. Shannon pergunta se o mestre do sábio não fica irritado com isso. Algo que ele trabalhou a vida toda para conquistar foi alcançado facilmente pelo Caim. Prota termina de absorver a árvore, mandando Shannon não ficar reclamando. As coisas não teriam sido tão fáceis se ele não tivesse dado alguns conselhos antigamente. E pergunta que habilidade é essa tal de inspiração. Mas não dá nem tempo, ela já fica no nível máximo. E com isso o sistema começa a procurar uma habilidade que se encaixe com o perfil de Caim. Um raio de energia cai nele e ele ganha a habilidade de percepção sensorial. Uma habilidade que combina os 5 sentidos com o 6º sentido em um só. Uma habilidade roubada que, se upar ela ao máximo, vai ter pequenas previsões. E não só isso, ela vem com um mecanismo de defesa automático, fazendo Caim perceber as coisas mais rápido. E se sua vida ficar com menos de 10%, vai aumentar seus atributos em 200% uma vez por dia. Já não falando que essa habilidade está entre as 5 melhores no quesito sentido. E fica se perguntando se isso faz algum sentido, dizendo que essa situação é inacreditável. Quem faz ela ser possível é o Caim. Prota fala que é totalmente diferente de antes e começa a enxergar o local de uma forma nova. Fica nervoso, dizendo que não acredita que com essa habilidade consegue detectar tudo. Está ansioso para saber como vai ficar quando seus outros sentidos voltarem. Shannon se aproxima chamando Caim, falando que agora entende porque Punch sempre pensa que ele é um monstro, dizendo que isso é muito injusto. As outras pessoas têm que trabalhar a vida toda para conseguir, mas aí vem o Caim e consegue no mesmo dia. Deus do Sabre fala que com essa habilidade o Caim vai conseguir ver o fluxo de mana. Ele chegou em um ponto que consegue ver claramente a mana fluindo pela natureza. Prota fala que percebeu isso agora, consegue sentir toda a montanha da penitência, começa a usar seus sentidos, dizendo que pode ver claramente uma pessoa na montanha que estava tomando chá, ficar se perguntando o que foi isso. Sentiu como se alguém tivesse subido de nível, algo assim, dizendo que alguém parece ter sido iluminado, dizendo que não tem como ela não saber da existência de uma pessoa assim na montanha. Khan rindo fala que finalmente ele chegou, começa a correr dizendo que vai encontrar ele. Caim fica surpreso e manda o Shannon e o Deus do Sabre voltarem agora mesmo, falando que alguém forte está vindo na direção deles. Khan já aparece na sua frente perguntando como ele está e por que ele não está falando nada. Prota pensativo fala que tem certeza que essa pessoa é o Khan, mas o que ele estaria fazendo aqui? Já que ele e o Dolly falaram que iam tentar na próxima vez, mas os tutoriais só abrem quando a torre quer, e pelo que ele se lembra até agora não ouviu nada sobre ter aberto um novo teste no tutorial. Khan fala que estava pensando no dia que encontrar de novo, desce da árvore falando que vai ensinar para Caim o discurso aberto para falar por telepatia. Prota só pergunta se é assim que se faz. Khan fica nervoso dizendo que como esperado de Caim. Prota pergunta o que ele está fazendo aqui e cadê o Dolly. Pensativo fala que tem muita coisa suspeita nisso, ele está completamente diferente de quando conheceu no tutorial. Naquela época ele mal conseguia esconder o próprio poder, mas agora ele está tão relaxado que é quase como se não tivesse poder algum. A mulher de cabelos brancos pergunta se Khan o conhece, então por que não apresentar ela logo também? Khan nervoso chama ela de vovó, e se fosse ela não faria nada de estranho com o Caim, mas rapidamente atingido por um ataque de raio. Khan fica só ao fiasco pedindo para ela parar. Ela tá pensativo, fala que esse ataque foi muito rápido, só viu depois que o raio já tinha atingido o Khan. Uma runa mágica, por usarem a linguagem dos deuses, eram difíceis de lidar, não tem muitas pessoas na torre que possam lidar com ela com maestria. Pergunta se ela é um Sadhu. Ouviu dizer que são pessoas que vivem na montanha para treinarem continuamente sozinhos. Khan fica curvado pedindo desculpas. Se não levar o Caim com ele, vai acabar apanhando mais. Pergunta se o Caim não pode vir com ele como se estivesse salvando uma vida. Prota pensativo fala que Khan não mudou nada mesmo. Eles começam a ir para o local. Prota pensativo fala que Khan está muito forte, muito mais forte que antes, diferente dele, que conseguiu evoluir facilmente graças às bênçãos de espécie dos dragões, mas Khan não tinha nada disso, então para evoluir assim deve ter se esforçado bastante. Antigamente ele queria ultrapassar Punch e Dora, mas se estivesse uma batalha agora, Punch ia ter muitos problemas. Prota pergunta o que caralhos o Khan comeu para ficar assim, se comeu carne de dragão ou algo parecido. Khan fala que se tornou um meio dragão. Prota diz que ele continua ruim com piadas como sempre. Khan fala que estão quase chegando, e se fosse o Caim não ficaria tão relaxado assim. Na frente dele 2 pessoas esperando.
A mulher de cabelos brancos fala que pelas roupas normais, ele realmente veio para treinar. Prota se pergunta se era ela quem tinha usado aquela runa mágica antes. A árvore divina, Scarlet Victoria, uma das poucas ranks capazes de usar livremente a linguagem dos deuses, e ouviu dizer que ela era bem famosa, e a outra pessoa pode estar escondendo sua força, mas sente uma energia demoníaca absurda. Kindred, o fantasma das pestes, e por mais que pareça uma criança, ele está liberando uma força absurda. Se for comparar o rei Marcial, ele é como o rei da selva, e esse garoto seria como uma besta que anda pela floresta procurando por presas. No diário de seu irmão, era mencionado que Kindred fazia parte do exército demoníaco, e eles são organizados por 9 bispos, e Kindred é o segundo bispo, por mais que ninguém quase saiba disso. Talvez por ele ser tão diferente ao ponto de não aparecer até mesmo quando o exército demoníaco entra em guerra. Não sabe como seu irmão conseguiu essa informação, mas mencionou que esse cara estava no andar 20 procurando alguma coisa. Parece que ele estava certo, mas essa informação já são de 10 anos atrás. Que item ele está buscando que faz ele ficar todo esse tempo aqui? Victoria fala que queria que Caim mostrasse interesse nela também, dizendo que ele fica mais bonito de perto. Porta pensativo fala que não percebeu a presença dela até ela chegar perto. Khan começa a rir, perguntando como ela sabe que Caim é bonito, e pergunta se ela sabe a diferença de idade entre os dois, para ficar chamando ele de irmão mais velho. Victoria, usando sua magia, fala que tudo em Khan é bom, só não essa língua grande dele. Usa outro ataque de raio. Prota pensativo fala que não conseguiu sentir a magia dela sendo ativada dessa vez também, e mesmo que ela seja boa em runas, não faz sentido que ela consiga utilizar sem fazer sinais ou aviso. Se pergunta se ela faz as runas antes e depois utiliza. Vê o bracelete dela dizendo que deve ser eles, já que ela é conhecida por fazer bons artefatos. Victoria desaparece da sua frente e aparece atrás dele, falando que ser curioso é bom, mas se continuar encarando ela assim vai deixar ela envergonhada. Ela fala que foi a primeira vez que viu runas mágicas, então ficou interessado. Victoria pergunta se ele gostaria de aprender runas mágicas com ela. Khan manda Caim não cair nos truques dessa velha, ou ele vai se arrepender depois, falando que ela vai dizer que eles vão passar uma noite quente juntos, mas daí ela vai te amarrar e usar como um ratinho de laboratório. Victoria fala que não mentiu, eles passaram uma noite quente. Khan, nervoso, fala que quase foi mudado para o inferno e pede para ela não mexer com Caim, já que ele é seu salvador. Victoria pergunta se foi ele então, hein? Kindred começa a rir e libera sua aura demoníaca. Prota tenta olhar para trás e perguntando cadê ele, mas já percebe que Kindred está avançando na sua direção rapidamente, falando que ele é muito forte. Pergunta por que está sendo atacado assim, não tem como ter sido descoberto do que fez. Seus circuitos mágicos se ativam sozinho por causa do mecanismo de defesa e começa a liberar sua habilidade de chamas. Victoria faz uma barreira rapidamente, dizendo que essa é sua casa, é para ter cuidado. Khan fica assustado com a força. Prota começa a liberar seu poder de asas de fogo. Kindred fica surpreso e começa a dar um sorrisinho e já avança preparando um golpe, e acabou.